É sempre uma honra estarmos aqui juntos nessa grande reunião de pastores amando pastores. Nem sempre eu posso estar neste horário, mas eu já disse para o Tiago e também para o Maurílio que eu estou sempre atento aos acontecimentos. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de ouvir a ministração do apóstolo Joel, eu tive também a oportunidade de ouvir a ministração do pastor Luiz Hermínio. Então, estou sempre atento às mensagens que Deus tem colocado nos corações de pastores. Eu ainda não tenho a mensagem do pastor César. Depois eu vou pegar o link aí, certamente eu quero aprender aí com esse homem de Deus, com todos vocês aí que realmente nos abençoa muito. Já podemos ir para a palavra, meu bispo? Amém? Graças a Deus. Queridos, Deus colocou no meu coração uma palavra que tem por título o seguinte: há alguma coisa difícil demais para mim? Assim que eu conversei com o bispo Maurílio, me veio esta pergunta na mente. Eu fui buscar na Bíblia aonde se encontrava. A gente conhece esse texto e eu escolhi 2 textos dentro desta verdade para ministrar com os irmãos. O primeiro está em Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. E o segundo texto está lá em Jeremias, capítulo 32, versículo 27. Gênesis 18, 14 diz assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Segundo texto, Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Nos 2 contextos do texto que acabamos de ler, podemos encontrar alguns pontos em comum. No meu ponto de vista, o principal ponto em comum é o fato de tanto Sara, ou no caso Abraão, também junto com Sara, quanto Jeremias, eles terem de enfrentar o desafio de acreditar na prática. Eu gosto de enfatizar isso, acreditar na prática que Deus está no controle de tudo. Uma coisa é eu ter no intelecto, eu ter a certeza, e falo isso em alto e bom som, de que Deus está no controle. Agora, Sara, juntamente com Abraão e Jeremias, tem que praticar essa realidade. Então, esse ponto em comum que eu quero destacar e trazer também para o nosso ministério, trazer para a nossa vida e perceber que nós, pastores, temos o desafio de acreditar, repito, na prática de que Deus está no controle. Esse é o nosso desafio, acreditar na prática, mesmo que as circunstâncias digam que não. Vamos lembrar rapidamente o contexto de Sara. A gente sabe, porque é uma passagem bastante conhecida para nós pastores, que Sara, tanto Sara quanto Abraão, eles estavam numa idade avançada. Versículo 11 diz assim: Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já passada da idade de ter filhos. Ou seja, as circunstâncias diziam que não havia a mínima possibilidade de Sara engravidar, de ter um filho, mas o Senhor declara através do seu mensageiro que ela daria luz a um filho. A reação de Sara foi sorrir, ela riu. Eu tenho certeza que eu não vou aqui condenar a atitude de Sara, mas certamente Sara tinha um foco nas circunstâncias. E é o que muitas vezes acontece com a gente. A gente tem o foco no lugar errado.
Ao invés de nós acreditarmos na prática, naquilo que Deus falou que vai acontecer, a gente começa a observar ao nosso redor que as circunstâncias literalmente dizem não. Sara estava no natural, mas ela precisava entrar no sobrenatural. Sara, como todos nós podemos estar sujeitos, estava no ordinário, mas ela precisava entrar no extraordinário. Sara estava no humano e ela precisava entender que quem estava falando ali era Deus, o nosso ser supremo, o nosso dono, a nossa razão de existência. E eu tenho aprendido, queridos, por isso que eu disse que eu não condeno a Sara nesse riso, porque eu tenho aprendido, se nós quisermos ter um bom relacionamento com Deus de intimidade, um dos principais pontos é a sinceridade. É dizer para Deus que não acreditamos, se é que nós não acreditamos. Ou dizer, Deus, eu estou com dúvida, eu estou com medo, eu não estou achando que eu vou conseguir. É admitir a realidade. O que adianta Sara dizer sim e no coração está dizendo não? Então, o desafio do ser humano, e o nosso desafio, é admitir que naquele momento nós não estamos acreditando na palavra que Deus acabou de liberar. Para que esse problema seja resolvido, primeiro ponto, no meu ponto de vista, é a sinceridade diante de Deus. Tem um problema aí, pastor? Alguma coisa? Não? Então, se aconteceu... Então, a sinceridade, queridos, de Sara pode ser o que está faltando em nós. Eu não estou acreditando que isso é possível, nem que seja, querido, por um instante, porque nós, pastores, temos que ser guiados pela fé, pela confiança incondicional a Deus. Mas vamos ser sinceros, muitas vezes enfrentamos situações que a realidade nos impõe uma questão tão forte que o nosso sentimento na prática é que nós não estamos acreditando que a coisa vai acontecer, que a situação vai virar como Deus disse que iria. Então, para que possamos resolver esse problema, temos que admitir, ser sincero diante de Deus. Eu cito aqui agora Adão, que eu acho incrível. A Bíblia diz que Adão, quando acabou de pecar, ele ouviu o barulho do passo do Senhor pelo jardim. O que ele fez? Ele se escondeu e não foi sincero. Por que ele se escondeu? É porque eu estava nu. Porque, não, na verdade, Adão tinha de admitir, Senhor, eu não queria falar contigo porque eu pequei, eu errei. Então, a sinceridade é a base para nós resolvermos talvez um questionamento que vem sobre a nossa vida. Queridos, essa realidade ela é tão forte quanto a confiar em Deus na prática, que nós precisamos começar com a nossa sinceridade. Deus, me ajuda. Eu tenho uma promessa, mas estou com dificuldade de viver na prática o que o Senhor tem prometido para mim. Isso é muito sério. Daqui a pouco falamos um pouquinho mais sobre isso. Segundo ponto, que eu acho também comum, é Jeremias. Quando Jeremias recebe essa palavra do Senhor, há por acaso alguma coisa difícil demais para mim? Em que contexto Jeremias estava vivendo? Primeiro, o rei de Judá era Zedequias. Ele mandou prender Jeremias. Por quê? Jeremias estava profetizando uma verdade, falando o que Deus disse que iria acontecer. O rei Zedequias não acreditou, ainda prendeu Jeremias no pátio da guarda. Você não vai sair aqui do pátio, você vai ficar aqui porque você está profetizando algo negativo. A Bíblia diz que Jerusalém, nessa época, estava sitiada. O que era sitiar uma cidade? Ela estava cercada, ninguém entrava, ninguém saía. Todo o suprimento que existia ao sítio ficava até que aquele povo não tinha mais subsistência e se rendesse. E agora, o povo de Deus
tem que se render à Babilônia, porque Deus disse o seguinte: esta terra será sitiada e será tomada, Babilônia vai cercar, Babilônia vai dominar, e esta é a palavra de Jeremias. A Bíblia diz que o pior aconteceu e realmente a Babilônia entrou e algo terrível aconteceu. Mas olha só que coisa surreal acontece, Bispo Maurílio, nesse contexto de sítio, de invasão da Babilônia, de derrota iminente. A Bíblia diz que um primo, olha que coisa interessante, que um primo de Jeremias chega para Jeremias: Jeremias, eu quero vender as minhas terras. Você é meu primo direto? Então quero que você compre as minhas terras, que na verdade é uma terra natal, onde você morou, Jeremias. Agora pensa comigo, quem é que compra um terreno que vai ser invadido? Quem é que compra um local que vai ser destruído? Quem é que adquire um bem que não tem solução para ele, não tem como usar aquilo ali? Queridos, mas o mais interessante é que Deus disse para Jeremias: seu primo vai vir aí e eu quero que você compre essas terras. Aí eu me perguntei, por que é que Jeremias teve que comprar aquelas terras? Queridos, aquilo ali era uma demonstração de confiança. Jeremias não estava pensando no futuro eminente ou iminente. Jeremias estava ouvindo o que Deus falou. Jeremias estava debaixo de uma palavra: o seu primo vai vir vender essas terras, compre. Então, qual foi a palavra? Compre as terras. Não foi para analisar se a terra era boa, quanto tempo tinha de uso, se você ia poder usufruir daquelas terras, porque a Babilônia ia derrotar Jerusalém, ia ficar presa por 70 anos exilado. Então não tinha muita promessa para ali, para aquelas terras, mas a questão não eram as terras, a questão era a obediência a Deus. Numa mensagem do apóstolo Joel Pereira, queridos, uma frase que eu anotei aqui, que eu achei muito interessante, que vocês devem lembrar se vocês ouviram a mensagem. Ele diz o seguinte: inovar não é ter o que ninguém tem, é fazer o que ninguém faz com aquilo que todo mundo tem. Olha que coisa interessante. É isso. O que eu vou fazer? É acreditar que Deus está contigo, mas o que foi mandado você fazer, na verdade, não tem lógica. Ou seja, isso é muito natural, isso é muito normal, essa dúvida que às vezes paira no nosso coração. Aí eu me fiz uma pergunta: por que isso acontece conosco? Por que isso acontece com o pastor? Ou será que isso acontece comigo? Será que eu vou dormir, eu vou orar, eu antes de dormir, oro, falo com Deus: Senhor, de vez em quando eu caio assim, eu fico pensando, caindo em si, né, como diz a palavra, o que eu estou fazendo? Deus já fez tantas coisas, já prometeu, já cumpriu tantas coisas. E por que às vezes a dúvida bate no nosso coração? Eu fiz a pergunta, sabe por quê? Qual foi a resposta que eu encontrei? Nada é demasiado difícil para Deus, mas é difícil para mim. É difícil para mim. Então, o que eu tenho que fazer é mudar o foco. Ao invés de olhar para as minhas impossibilidades, para a minha limitação, eu tenho que olhar para Deus. Queridos, nós temos uma filial lá na Alemanha. Sabe o que eu mais ouço dos crentes de lá, ou de quem está aqui? O evangelho na Alemanha é muito difícil. O povo de lá é muito frio, é muito difícil. Aí eu fico me perguntando, difícil para quem? A Europa é muito difícil a evangelização. É difícil para quem? Eu me pergunto isso. Será que é difícil para Deus? Esses dias, recentemente, nós estamos ainda no 4º culto, agora o 5º culto na Barra, um grande amigo, sem maldade, ele disse para mim assim: Zé, se eu fosse pensar agora, eu não abria uma igreja na Barra, eu ia abrir uma igreja no Recreio, porque no Recreio é mais fácil. Aí eu me perguntei, mais fácil
para quem? Mais difícil para quem? Olha como nós estamos. Olhando para nós, para a nossa limitação, aonde é mais fácil, aonde é mais difícil, isso não existe. O que nós temos que pensar é se nós estamos debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, se foi Deus quem nos direcionou. Eu tenho uma amiga particular, missionária da nossa igreja, criada comigo desde a infância. Deus a mandou ir para o Timor-Leste. É um desafio. Para que Timor-Leste? É porque Deus mandou ir para lá. Então, eu não tenho que estar preocupado com a dificuldade ou com a facilidade. Eu tenho que me preocupar com que, se Deus está mandando que eu faça o que eu estou fazendo. Então, é importante, isso estava acontecendo com Jeremias. Eu acredito que Jeremias não usufruiu das terras que comprou, mas o fato não era usufruir ele comprou por um preço barato, porque não valia nada. A questão não era essa. Não era o momento de comprar terras, a não ser por conta de uma palavra liberada. Jeremias vai lá e compra. Então, queridos, a primeira coisa que nós temos que fazer é ser sinceros diante do Senhor. Sara sorriu. O sorriso dela disse muita coisa. Eu não acredito. Ela sorriu, foi sincera. Jeremias acreditou, ele comprou. E você? E eu? Qual a nossa reação ante as contradições da vida? Eu passei agora, como vários pastores passaram, por momentos tão desafiadores. Deixa eu contar uma coisa que, para mim, não me abalou espiritualmente falando, por misericórdia de Deus. Eu estava conversando com um pastor, ele disse para mim assim: pastor Ziel, o nosso amigo fulano de tal, vou colocar como pastor número 1. O nosso amigo pastor número 1, para não dizer nomes aqui, pastor número 1, ele acabou de falecer. Perdemos o nosso pastor e amigo para o Covid. Queridos, daqui a uma semana, ou menos um pouquinho, o pastor número 2, que ligou para falar do número 1, também adoeceu. Aí o pastor número 3 disse: pastor Ziel, o pastor número 2 acabou de falecer. Eu falei: todos os meus amigos particulares. Desculpem, foi uma ligação que chegou aqui. Aí o pastor número 3 também adoeceu. E eu fui até o enterro do número 2. O número 3 também faleceu. Depois do número 4, 4 pastores próximos de mim, 3 deles pastores presidentes. É para abalar qualquer um. E eu falei: meu Deus, os meus amigos tão próximos de mim, cheios de saúde, seus servos, tanto quanto eu, compromissados com a tua palavra, mas aprove a Deus levá-los. Então, certas coisas acontecem que não podem nos abalar de uma forma tão forte que nos faça desistir. Então, temos que ser sinceros. Deus, o que está acontecendo? Choremos diante do Senhor. Queridos, diante da contradição da vida, qual tem sido a nossa reação? E a nossa sinceridade? Tudo bem, queridos. Eu sei que, como pastor, nós temos que evitar mostrar fraqueza para a igreja. Eu sei, evitar. Eles têm que saber que nós somos limitados, que também somos humanos, mas a gente não pode se demonstrar fraco o tempo todo. A própria Bíblia diz que, na hora da angústia, se mostrar fraco, sua força será pequena. Então, você não pode ficar demonstrando fraqueza, ai, coitadinho de mim, o tempo todo. Mas, diante de Deus, reconheça o que você é, o que está sentindo e o que pode ser diante do Senhor. Temos que ser sinceros diante de Deus. Tem que abrir o coração e realmente falar: Deus, eu estou com dificuldade de acreditar. Irmão, sabe por que eu digo isso? Porque lidar com pessoas, lidar com obreiros, pastorear não é fácil. Para Deus, não, nada é difícil, mas para nós é. Para nós, a dificuldade existe. Esses dias eu fui procurado por um pastor. Ele estava totalmente desanimado. Ele já estava, era pastor presidente de igreja. Ele já estava no 3º casamento. É a primeira derrota, a derrota mais terrível, quando você
se divorcia, teve que casar, houve um problema muito sério e já estava no 3º casamento. E nós conversávamos com ele e falou assim, pastor, nem fala comigo de pastorear. Se alguém disser, vai pastorear uma igreja, me dá nervoso, eu fico tremendo dos pés à cabeça, não vou me desviar, continuarei até e subir na monte com os irmãos, mas não fala em pastorear não, que eu não consigo mais. Olha a situação do homem, olha a situação que estava passando. Eu fiz uma live esses dias com alguns amigos da Marinha. Tem 4 anos que eu saí da Marinha, estou na reserva, e nós fizemos uma live e pregamos gente de São Paulo, do Recife, de Manaus, os colegas aqui do Rio de Janeiro, Ilha do Governador, Queimados, Barra da Tijuca, e nós fizemos uma live. E só militares da reserva se encontrando, homens de Deus, pastores e tal, e tinha um pastor convidado no nosso meio. De repente, ele pediu a palavra e pediu uma oração. Ele disse assim, pastor, eu tive Covid e adquiri síndrome do pânico. É por isso que eu louvo a Deus pela sua vida, bispo Maurílio, pastor Tiago, todos os irmãos de pastores amando pastores. Porque esse trabalho de pastorear não é fácil. Tem gente afundando. Porque quer se mostrar forte e não quer ser sincero muitas vezes. Mostre as suas limitações e diga, eu estou quase que me sentindo acabado. Outro pastor me procurou e disse assim, pastor Zé, eu acabei de completar 25 anos de pastor, mas estou me sentindo física e emocionalmente como se estivesse pastoreando há 50. Ele disse assim, eu não estou brincando, eu não aguento mais, eu vou passar a igreja, eu não aguento mais. Pastor, presidente de igreja, não posso nem dizer nome aqui, porque é muito conhecido. São pessoas queridas que precisam de projetos como pastores amando pastores. Por isso que é muito importante nós entendermos de que, assim como Jeremias confiou, eu tenho que confiar na palavra de Deus, mas assim como Sara sorriu, eu tenho que admitir que eu estou com dificuldade de acreditar na prática. Não estou dizendo, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus na terra. Tudo isso eu sei no intelecto. Mas como eu tenho reagido na prática? Sabe por quê? Muitas vezes nós passamos por isso? Porque não é fácil para a gente. Não é difícil para Deus, mas para nós não é. Por isso que eu quero terminar daqui a pouquinho com o que Deus pode fazer com a nossa limitação. Eu fiz essa pergunta e veio uma resposta que eu preciso compartilhar com os irmãos. Sabe por quê? Não é fácil instruir outros líderes. Irmãos, eu não tenho que reclamar do resultado do nosso ministério, não tenho que reclamar, mas é muito difícil liderar líderes, pessoas, fazer novos líderes. Eu estava lendo aquele livro, acho que o Tiago também conhece, do Dino Riso, Igreja Servindo a Sua Cidade. Esse livro muito interessante. Nesse livro, Tiago, ele diz assim, na arte da liderança, você tem que escolher a quem você vai aborrecer. Eu fiquei, Jesus, na arte da liderança, você tem que escolher a quem você vai aborrecer, porque alguém vai ficar aborrecido contigo. No meio dos seus líderes, de obreiros, de pessoas, alguém vai se aborrecer com você. Quer falar, bispo? Quer falar? Está mudo. Alguém vai se aborrecer. Por que se aborrece? Não entendem o projeto. Não acreditam no que Deus, se Deus falou contigo ou não. Como diz o T.D. Jakes, ele não está contigo realmente. Ele está com um projeto, e se está com aquele projeto, acabou aquele projeto, o tempo passou, ele vai sair fora. Ou então ele é contra aquilo que você é contra, mas não está contigo. Até você descobrir o seu círculo íntimo, aquele que você pode realmente contar, é muito difícil, é desafiador. Por que a gente consegue? Porque nada é demasiadamente difícil para Deus. Então, reconheça, é difícil para mim. Pastores, você está falando para alguém que ama a arte de liderança,
Eu estudo liderança já há algum tempo, eu ainda sou curioso. Eu pretendo ainda, aos 60, chegar a ser um especialista em liderança. É porque eu quero me especializar. Eu amo essa parte, adoro, eu gosto demais de lidar com pessoas. Estou escrevendo um livro, Relações Humanas e Liderança. Eu gosto demais de lidar com gente, mas é difícil demais, querido. É desafiador demais. Então, admita, é difícil para mim, mas não é difícil para Deus. Nada é demasiadamente difícil para Deus. Por que é difícil para mim? Porque não é fácil lidar com decepção. E pastor tem que aprender a lidar com decepção. Eu sempre digo que decepção a gente só se decepciona com aquela pessoa que nós temos certeza que não vai nos decepcionar. Tem aquela pessoa que você tem certeza que não vai te decepcionar? Pode ser ela que te decepciona. Porque aquele que você espera algum tipo de atitude errada, você não se decepciona, já estava esperando. Porque a decepção é uma surpresa. Fulano fez isso comigo. Por que isso aconteceu? Eu não esperava de. Por quê? Só nos decepciona aquela pessoa que nós temos certeza que não vai nos decepcionar. Para finalizar, já vou partir aqui para o final. Queridos, uma outra coisa que não é fácil, e eu vou explicar por quê. Não é fácil pregar. Eu não acho fácil pregar. A coisa que eu mais faço como pastor é pregar. Eu prego quase 3 vezes por semana, ou nas filiais, ou aqui na sede, ou fazendo live, ou visitando alguns amigos. Prego direto. Estou pregando o tempo todo. Gravo vídeo, estou pregando, amo pregar, mas é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque muitos dos pregadores, e nós pastores somos pregadores, nós estamos mais preocupados com a performance, com a atuação, com o desempenho, do que com a efetividade, vamos dizer assim, da mensagem. Esses dias eu estava ouvindo um pregador, amei a pregação dele. Também não digo o nome aqui porque é um pregador muito renomado e eu amo ouvir esse pastor. Queridos, pensa numa mensagem extremamente profunda. Nesta igreja tinha milhares de pessoas. Eu estava maravilhado com a mensagem. Mas que revelação extraordinária. Mas olhando para aquelas milhares de pessoas, eu fiz o seguinte pensamento, eu tive o seguinte pensamento, Tiago. Será que todo mundo aqui está entendendo o que esse pastor está falando? Sabe por que eu fiz essa pergunta? Primeiro, a velocidade que ele pregava era tão grande que poucos conseguiam acompanhar, a não ser quem realmente já tinha conhecimento do contexto. Um pouco, aquelas pessoas que não tinham conhecimento profundo do texto não conseguiam acompanhar. Era tanta informação que eu só fui absorvendo, eu querendo mais. Para mim, está tranquilo. Mas, com certeza, o povo não recebeu como deveria aquela mensagem profunda, extremamente bíblica, mas o povo não consegue acompanhar. Aí eu digo assim, aí eu fui conversar com o irmão, isso não foi brincadeira. Ele falou para mim assim, caramba, que mensagem, hein? Diante de Deus. Ele falou isso não é aquela brincadeira que a gente faz de púlpito, não. Que mensagem extraordinária. Aí eu falei para ele assim, muito boa, eu seria capaz de repetir o que ele pregou. Muito, pastor, não lembro de mais nada. Essa é a minha preocupação. O que é que a pessoa vai gravar daquela mensagem? A performance, que foi maravilhosa, que o conteúdo foi extraordinário, que o pregador foi maravilhoso, que a mensagem foi bíblica. Tudo de bom, mas tem um problema. Ninguém levou o conteúdo para casa. Não se consegue praticar. E esse pregador que eu estou falando é alguém que eu sigo, é alguém que eu ouço, é alguém que eu estudo, é alguém que eu recebo, é alguém que me doa muito através desse ministério. Mas qual é a minha preocupação? Pregar é difícil. O povo está entendendo? Eu estou informando ou comunicando? Eu estou informando
ou transformando? Realmente está sendo efetiva, está sendo clara? Eu estou conseguindo alcançar? Pregar é difícil, mas para Deus não é difícil. Nós temos que entender isso. Queridos, o que eu mais amo em Jesus, dentre tantas outras coisas, eu falo isso no meu livro de oratória, Jesus era o maior orador de todos os tempos, porque ele pregava simples e profundo. Nós pregamos extremamente complicado e acaba sendo raso, porque ninguém consegue chegar lá, ou então é tão profundo que ninguém se arrisca a pular. Então, é difícil pregar. Eu quero ter uma palavra profunda que mexa com o coração, mas qual é a minha preocupação? Bispo, outro dia, olha essas bobeiras, desculpa eu falar assim, veio um pregador daqui, essa versão aqui é a versão mais próxima da Bíblia, é mais próxima do original. Aí eu pergunto assim, quem foi que disse isso? Só pode ter sido o vendedor, ou então quem escreveu a Bíblia aí. Porque aí as pessoas estão simplesmente colocando por terra, por exemplo, o que fez João Ferreira de Almeida, lá pelos idos dos anos de 1681, o primeiro tradutor da Bíblia em português. Ele não conseguiu traduzir tudo, né? Ele traduziu primeiro todo o Novo Testamento, depois o Velho Testamento até Ezequiel. Aí morreu, não conseguiu. Outro deu seguimento. Aí o pessoal fala, não, mas agora ele usou essa palavra errada. Ele não usou errado, não. É porque naquele tempo aquela palavra era contextualizada. Eu dou aqui alguns exemplos. Deprecar, ele usava a expressão deprecar. Aí eu pergunto para os pastores, o que é deprecar? Eu já perguntei para os 1000 alunos de técnica de ensino no quartel, o que é deprecar? Ninguém sabe o que é deprecar. Aí eu falo assim, você faz direito? Então lá tem juízo deprecatório. O que é isso? Ainda não sabem. Mas por que o João Ferreira de Almeida, lá nas versões mais antigas, usou deprecar? Porque era uma palavra usada naquela época. E o que significa deprecar? Suplicar. Hoje, a nova versão internacional, ao invés de colocar deprecar, coloca suplicar. Ah, pastor, mas, gente, existe também um grande desafio que nós temos que entender, que eu vou aqui já quase terminar, eu fico empolgado, bispo. Eu fico empolgado quando falo sobre isso. A Bíblia, escrita no hebraico, grego e aramaico, ela tem cerca de 11.200, 160, 200 palavras, mais ou menos isso aí. Agora, quando ela vem para o português ou inglês, esse idioma assim, aproximado como o nosso, cai de 11.000 para 6.000 palavras. Olha o desafio que é interpretar do hebraico para o português, do grego para o português. Deixa eu dar só um exemplo rapidamente para a gente. Ó. Eu amo o Maurílio, eu amo o Tiago, eu amo minha esposa e eu amo a Deus. Usei 4 palavras diferentes para dizer que amo. Para o Tiago, conheci esses dias, né? É o amor natural, os tos. O bispo, eu já sou mais íntimo com ele, eu já usei filho, amizade. A minha esposa, a minha mente já foi lá no sexo, ó, erotismo. E Deus, eu usei ágape. Então, por isso que cai. O nosso português precisa de contexto. E fora que, na semântica, a gente estuda não só o significado das palavras, como a mudança. Me chama de ignorante para ver. Eu vou falar com você também de burro, de grosso, mas a palavra ignorante é desconhecimento. Então, é difícil pregar. Vamos orar a Deus para que a nossa comunicação venha do alto. Não uma performance somente. Irmãos, eu sou professor de oratória, eu gosto de performance. Eu falo disso. Eu fico impressionado quando... Eu não quero aqui elogiar. Eu teve um dos meus aniversários, foi agora não. O César Carvalho, ele deu uma mensagem, porque teve muito evento aqui, uma mensagem de 10 minutinhos. Que palavra impactante. Ou seja, uma performance de 10 minutinhos extraordinária. Então, vamos valorizar a performance. Porém, de nada adianta a performance se nós não formos um bom comunicador e as pessoas não entenderem. Então, eu tenho que entender uma coisa. Para Deus, nada é impossível. Para Deus,
Nada é demasiadamente difícil, mas para mim é. Para minha pessoa é. Então eu vou precisar da ajuda de Deus para lidar com as decepções. Eu vou precisar da ajuda de Deus para formar novos líderes. Eu vou precisar da ajuda de Deus para pastorear. Eu vou precisar da ajuda de Deus para lidar com essa arte de pregação. Então, eu finalizo aqui a palavra com esta questão. Seja sincero. Se a sua vontade é sorrir, porque você duvida do que Deus prometeu, faça isso. Pelo menos você vai levar um tapinha aí, um aperto da parte de Jeová, vai cair em si e vai dizer o seguinte: bem que eu duvidei, mas Deus realmente velou pela sua palavra. Ou então, vem um absurdo aí, Deus mandou fazer algo que é um absurdo, como disse para Jeremias, só que você vai e faz. Por quê? Porque Deus falou. Simples assim. Aí eu termino dizendo assim: há alguma coisa difícil demais para mim? Para mim, sim. Para Deus, não. E é Ele que está comigo, Ele que está contigo. Por isso que nós vamos avançar, por isso que nós vamos triunfar, por isso que nós vamos fazer proeza, porque a Bíblia diz: em Deus, olha só, faremos proeza. Vem um tempo novo para todos nós aí. Por que eu acredito nisso? Porque as coisas são difíceis para mim? Não, porque não há nada difícil para o nosso Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe os nossos corações. Mais uma vez eu digo, seja sincero, pastor, na sua oração, seja sincero. Abra o coração de Deus. Ó, a minha vontade é aquele sorriso sarcástico, de dúvida. Mas, se o Senhor disse, eu acredito. Que Deus em Cristo vos abençoe e saibam que não há nada impossível para Deus.